questão da economia circular, que nós devemos então fazer um reaproveitamento ao máximo dos resíduos que produzimos. E, por exemplo, quem é que não vai à sua cozinha e não tem lá um baldinho com as cascas de fruta, com as cascas de hortícolas resultantes da sua refeição? Porque é que nós não podemos então dar uma segunda via a estes resíduos? E é por isso então que hoje venho-vos falar sobre a compostagem e de que forma é que nós então podemos compostar. O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender, por um lado, qual é que é a importância da compostagem, porque no fundo todos sabemos que é importante, mas muitas vezes nós não sabemos o porquê de ser tão importante. Depois, muito importante, o que é necessário para nós fazermos compostagem? O que é que nós precisamos garantir? Quais são os recipientes? O tipo de materiais? O tipo de compostor que nós devemos ter? Se devemos ter algum utensílio para auxiliar na nossa compostagem? Tudo isso nós vamos falar, então, nesta sessão, neste workshop online. Depois, vamos falar que tipo de materiais podemos compostar. Eu recebo muitas mensagens a perguntarem: Rosa, posso usar isto no meu composto? Posso dar uma segunda via e ter assim um adubo natural para as minhas plantas? Rosa, isto aqui será que vai decrescer a qualidade do meu composto? Vai causar aqui o aparecimento de algum tipo de problemas? Será que, por exemplo, posso utilizar as cinzas da minha lareira no composto, para fazer a compostagem? Esse tipo de questões também vou falar-vos então neste nosso workshop. Depois, que parâmetros é que nós devemos estar atentos? Porque ao longo do nosso processo da compostagem, às vezes começam a aparecer alguns sintomas, nomeadamente cheiros, aparecimento de alguns micro-organismos, algum tipo de odores que pode ser importante, pilha demasiado quente, esse tipo de questões nós também vamos falar, como é que nós podemos contornar isso. E depois, o passo a passo, tal como eu disse, que etapas é que nós devemos ter em consideração para fazer a compostagem. Muito importante é, então, nós olharmos para o nosso antes e o nosso depois. Todos nós temos o lado esquerdo, ou seja, todos nós conseguimos facilmente, se eu vos pedisse agora vocês irem buscar um recipiente e recolherem resíduos iguais a este, certamente vocês iriam facilmente conseguir arranjar um recipiente com este tipo de resíduos. E como é que nós passamos, então, da imagem da esquerda para a imagem da direita? E é importante, então, nós questionarmos como é que nós podemos transformar os nossos biorresíduos, como a imagem da esquerda, da imagem do antes, para a imagem do depois, tornando-nos assim um adubo natural para as nossas plantas, sem gastarmos dinheiro com adubos de síntese e sem também prejudicarmos o nosso ambiente, havendo assim um aproveitamento ao máximo dos nossos resíduos. Porquê? Porque, no fundo, a compostagem e o composto que resulta da compostagem é, tal como eu costumo dizer, ouro para o solo. E é a partir, então, da compostagem que nós conseguimos reciclar esta matéria orgânica, que é tão importante. Para quem já me acompanha, sabe que eu venho falando sempre da importância de nós colocarmos matéria orgânica do nosso solo, porque, no fundo, a matéria orgânica é um composto muito importante. Nós sabemos que o nosso solo é composto por espaços de ar, é composto por água, vários tipos de substâncias, e a matéria orgânica é um componente do nosso solo que nós devemos tentar sempre tê-la numa percentagem elevada. Porquê? Porque permite, então, um solo mais fofo, mais rico, permite, então, também uma maior absorção de água. A questão dos próprios micro-organismos no solo, se nós garantirmos, então, um solo com uma boa quantidade de matéria orgânica, também temos um solo saudável e é por isso, então, que é tão importante nós fazermos a compostagem. E o que é que resulta desta compostagem? Desta compostagem resulta uma coisa que vocês estão a ver agora na imagem, que certamente já ouviram falar,
que é o corretivo orgânico. E o que é isto do corretivo orgânico? O corretivo orgânico é uma substância que resulta, então, do processo de compostagem, que tem várias vantagens. Uma, ela melhora o solo. Depois, tal como eu disse, e nós devemos sempre, para quem tem uma horta e quer que o seu microclima da sua horta seja o máximo saudável possível, deve promover a biodiversidade. E nós, a partir deste corretivo orgânico, nós conseguimos promover esta biodiversidade. O que é isto da biodiversidade? Quanto mais vida nós tivermos no nosso solo, melhor. E depois, como é que nós podemos ver que existe muita vida no nosso solo? Porque o nosso solo, tal como eu disse, é composto por muitos constituintes e entre eles milhares de formas de vida, que são, a maior parte delas, microscópicas, que nós não as conseguimos ver em olho nu, mas que são muito importantes, são micro-organismos. Embora também existam micro-organismos que não são benéficos, mas a maior parte deles são micro-organismos muito microscópicos, que nós muitas vezes só conseguimos vê-los ao microscópio, com lentes de ampliação bastante elevadas, mas que são então muito importantes porque são um indicador de um ecossistema saudável no vosso solo. Quanto mais micro-organismos tiver o nosso solo, mais saudável ele é. Portanto, a compostagem e o corretivo orgânico que resulta deste processo são, então, uma ótima forma de nós termos o nosso solo saudável e as nossas culturas nutridas de forma o máximo sustentável possível. Porque a ideia é que nós temos um planeta Terra que tem uma série de recursos finitos e, por essa razão, nós devemos fazer a sua gestão o máximo, da forma melhor que nós conseguimos. E então, vocês têm aqui uma imagem, eu gosto sempre de partilhar convosco mais imagens, mais palavras, pouco texto, porque no fundo há aquela frase que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e esta imagem, no fundo, representa aquilo que é, no fundo, o aspecto que deve ter um composto, a compostagem e o composto na fase final. Assemelha-se à terra, nós depois vamos ter aqui algumas ideias de o que é um composto de boa qualidade, mas ele assemelha-se à terra. Na maior parte dos casos não tem cheiro, porque se tiver cheiro nós estamos aqui perante um composto que alguma coisa que correu mal, é um composto de má qualidade. E até muitas vezes nós acabamos por comparar o composto que é formado àquele solo que nós vemos na floresta, aquele solo fofo, com qualidade, não é um solo muito pesado, é um solo, no fundo, que é rico e que contém tudo o que as nossas culturas precisam. E, portanto, para quem já me acompanha, sabe que eu costumo falar muito da importância do solo. Eu costumo dizer que um solo que é saudável tem aqui meio caminho andado para nós termos culturas mais saudáveis e termos menos pragas e menos doenças. Porque, no fundo, é isso que todos queremos. Eu recebo muitas vezes muitas mensagens vossas de que, Rosa, tenho aqui estas pragas todas, o que é que eu posso fazer? As minhas plantas estão cada vez mais doentes, o que é que eu posso fazer para melhorá-las? Uma dos grandes conselhos que eu digo é cuidem do vosso solo, porque de facto se nós tivermos um solo nutrido, com bons teores de matéria orgânica, que é a compostagem acaba por permitir-nos isso, nós vamos ter muito menos problemas, entre eles pragas e doenças, porque se o nosso solo está bom, se as nossas culturas estão nutridas, elas não necessitam de entrar em desequilíbrio, porque estão ali garantidas todas as condições que elas precisam para se desenvolver. E ainda, na questão dos solos, eu já cheguei a partilhar convosco, e vocês sabem que, para quem não me conhece também, falar aqui mais concretamente, eu já falei de que nós podemos caracterizar o nosso solo consoante várias características, e uma delas é a textura. E quando nós falamos da textura, nós falamos sobretudo de solos argilosos e de solos arenosos. Tal como o próprio nome indica, os solos argilosos são aqueles que têm um teor em argila grande, um maior teor em argila. A argila, os solos argilosos
são, na maior parte das vezes, solos pesados, que, apesar de serem solos que retêm muito melhor a água e os nutrientes, acabam por ser solos mais compactos e, por isso, e por terem menos espaços de ar, as raízes têm mais dificuldade em ter espaço e acabam por ficar mais apertadas. Nesse caso, utilizarmos um composto em solos argilosos, um corretivo orgânico em solos argilosos, acaba por nos ajudar a melhorar a drenagem, porque o que é isto da drenagem? Quando nós temos solos extremamente pesados, a água também tem mais dificuldade em circular e chegar às raízes. No fundo, é ali que a vida acontece e a absorção de água e de nutrientes. E quando nós temos, então, um solo com uma melhor drenagem, nós também vamos ter uma melhor disponibilidade dos nutrientes, porque a água e os nutrientes vão conseguir circular mais facilmente e chegar às raízes. E o composto orgânico, em solos argilosos, acaba por ajudar nisso mesmo, é uma grande vantagem. Portanto, se vocês têm solos argilosos, solos mais pesados, vocês podem utilizar o composto da vossa compostagem para torná-los, então, melhor drenados, para que os nutrientes e a água acabem por ficar mais facilmente disponíveis para as plantas. Em solos arenosos, ou seja, com grande quantidade de areia, o que é que o composto corretivo orgânico acaba por fazer às nossas culturas e ao nosso solo? Acaba por melhorar a capacidade de retenção da água e dos nutrientes, torna a sua estrutura muito melhor e também ajuda na absorção dos nutrientes. Nós sabemos que os nutrientes são muito importantes para as plantas. Temos os macronutrientes, que são aqueles que são necessários em maiores quantidades, e temos os micronutrientes, que são aqueles que são necessários em menores quantidades, mas que não são menos importantes que os macronutrientes. E nesse caso, em solos arenosos que precisam de nutrientes e que muitas vezes esses nutrientes acabam por não conseguir, o solo não consegue reter esses nutrientes, se nós adicionarmos um corretivo orgânico ao nosso solo, nós vamos assim tornar então esta absorção dos nutrientes que as plantas precisam muito mais facilitados. Em solos ácidos, ou seja, com o pH baixo, aqui na zona do norte, os solos, na maior parte deles, têm um pH baixo, entre os 4,5, 5, 6 no máximo, e, portanto, em solos ácidos, o tipo de culturas é mais reduzido. Acabamos por ter algumas limitações, porque nem todas as culturas acabam por se adaptar a um pH mais baixo. O corretivo orgânico, resultante do nosso processo de compostagem, acaba por ajudar a neutralizar o pH, ou seja, a subir o pH e tornar o nosso solo mais alcalino. E, portanto, é só vantagens. E gostava, então, também de vos deixar aqui uma pergunta para vos pôr a pensar. Sabiam, por exemplo, que 40% dos resíduos urbanos que nós produzimos são compostáveis? O que é que isso significa? O que é que são os resíduos urbanos? Os resíduos que resultam na nossa atividade das nossas casas. Sabiam que eles são compostáveis, ou seja, que nós podemos utilizá-los na nossa compostagem? Isto é muito bom, porque muitas vezes as pessoas acabam por achar que são poucas as coisas que dão para a compostagem e que eu até nem tenho grande coisa em casa para compostar, e então por isso não me interessa fazer a compostagem. Mas na verdade isso não acontece, até porque esta pergunta que eu vos faço aqui, em jeito de afirmação, acaba por nos mostrar isso mesmo, de que nós temos aqui muitos resíduos que nós produzimos nas nossas casas e que nós podemos utilizar. E dessa forma, nós conseguimos assim, ao reutilizarmos estes resíduos que nós produzimos nas nossas casas, desviar este material do circuito de recolha e de gestão dos resíduos. E assim, nós conseguimos, além de aliviar o trabalho destas cadeias que acabam por fazer a gestão dos resíduos, nós temos aqui um nutriente muito importante para as nossas plantas. Deixar aqui, então, este alerta para vocês, então, terem consciência de que muito desta gestão e do bem que nós podemos fazer ao nosso ambiente está também do nosso lado.
E aqui tenho também uma imagem de parte de um compostor, também para vos falar aqui, mais uma vez, da importância da compostagem. Porquê? Porque tanto o solo como o corretivo orgânico que é formado através do processo da compostagem são literalmente seres vivos. Porquê? Porque ali, tal como eu disse, há a questão da biodiversidade. Nós temos os vermes, nós temos os insetos, nós temos as bactérias e temos os fungos. Então nós não podemos achar que o solo é um organismo morto, porque ali temos, de facto, pequenos insetos, pequenos organismos que acabam por gerar vida e estarem vivos e serem muito importantes para nós e para todo o funcionamento do nosso ecossistema ambiental e também agrícola. E, portanto, esses micro-organismos também são muito importantes porque sem eles nós também não conseguimos ter o nosso corretivo orgânico. E o que é que, então, estes micro-organismos precisam para sobreviverem, para existirem no nosso solo? Eles têm necessidades básicas, como nós também temos. Nós precisamos de comer, de beber, são as nossas necessidades básicas, e eles também precisam do básico. Eles precisam da comida, que nós fornecemos a partir do nosso solo, precisam da água, precisam do ar e precisam de um abrigo. E, nesse caso, o solo é o abrigo deles, onde eles acabam por se desenvolver. E, portanto, é muito importante nós olharmos para o solo desta forma mais criteriosa e vermos que um solo não é apenas solo, mas há ali uma série de coisas a acontecer que nós devemos ter em atenção. E, portanto, a natureza, a conclusão que podemos tirar antes de passarmos para a parte mesmo da compostagem é que ela é incrível e que todo o próprio sistema que está à volta da natureza permite-nos assim nós conseguirmos reciclar os nossos resíduos através de processos naturais de decomposição que acabam por ocorrer na natureza e também no nosso solo, que acaba por decompor a matéria orgânica que resulta das nossas cozinhas, por exemplo, dos resíduos que nós produzimos nas nossas cozinhas. E então, a compostagem, vocês já devem estar a perceber que a compostagem é bastante importante, mas porquê que ela é tão importante? Nós sabemos que ela é importante, mas são capazes de me dizer o porquê dela ser tão importante? De facto, a compostagem é um processo de degradação natural da matéria orgânica. Matéria orgânica que nós vamos buscar, por exemplo, aos restos de hortícolas, aos restos de fruta, às cascas de ovo que resultam da nossa cozinha, às aparas de relva, às podas, aos ramos das podas que resultam das podas das árvores. Tem aqui uma série de resíduos que resultam das nossas atividades. Não é preciso ter uma exploração agrícola para ter este tipo de resíduos. Quem tem um pequeno jardim ou uma pequena horta acaba por ter este tipo de resíduos e, como é óbvio, quem tem uma cozinha acaba por ter muitos destes resíduos que pode utilizar na compostagem. E esta compostagem permite, assim, devolver à terra o alimento que ela necessita para produzir os novos alimentos. Ou seja, nós alimentamos destes alimentos, dos hortícolas, das frutícolas, e os resíduos vão voltar à terra e estamos então aqui num ciclo que é então a economia circular a funcionar. A compostagem é assim um processo biológico e aeróbio. O que é isto de ser aeróbio? Precisa então de oxigênio. Porquê? Este oxigênio é o que permite os organismos do solo transformarem a matéria orgânica num material semelhante ao solo, a que então que nós chamamos o corretivo orgânico. Muito importante, nós para fazermos a compostagem, nós precisamos que ocorram aqui certas condições ideais, que nós já vamos falar posteriormente, mas desde a temperatura, desde a umidade, desde o pH, até o próprio composto, são tudo questões que nós devemos ter em conta para termos um composto de qualidade. E também de forma a que imaginemos que nós estamos a fazer o nosso composto
e vamos lá frequentemente, até para adicionar mais camadas, revolver, adicionar um pouco mais de umidade. Acabamos por ver que o nosso composto não está assim com muito bom aspecto. Ou tem ali, começa a cheirar a ovo podre, que isso acaba por acontecer muito, ou está demasiado seco. E esses parâmetros são, no fundo, muito importantes para nós também diagnosticarmos mais facilmente os nossos problemas e garantir assim que temos um composto de qualidade. Então, este corretivo orgânico é muito rico em nutrientes e permite-nos assim nós termos uma horta, um jardim ou uma pequena produção agrícola de muito boa qualidade e de forma natural. E segue então a pergunta que muita gente me faz, que é: o que é que nós precisamos para compostar? Então, será que nós precisamos assim de muitas coisas para compostar? Será que é preciso assim comprar montes de coisas ou montes de resíduos para nós compostarmos? Eu selecionei aqui algumas imagens para vocês verem a diversidade de coisas que estão relacionadas com um processo tão simples e que, até mostrando aí a primeira imagem, que temos um compostor feito com paletes. As paletes muitas vezes até estão abandonadas, nós temos paletes em casa e acabamos por não as usar. As paletes podem ser utilizadas, nós juntarmos todas as paletes e fazermos então um compostor. Depois temos aqui os resíduos, temos as minhocas, no caso de fazermos vermicompostagem, temos, por exemplo, aquelas bilhas de plástico, daqueles bidões, podem ser utilizadas para fazer compostagem. Existem aqui uma série de utensílios. E então, o que é isto? Do que é que nós precisamos então para compostar? Nós precisamos de um compostor, isso é óbvio. Podemos fazer um compostor com uma diversidade enorme de materiais. Temos o compostor, depois temos que ter os materiais a compostar, e aqui eu chamo a atenção que nós devemos agrupar os nossos materiais a compostar em materiais verdes e em materiais castanhos, e depois temos que ter seres vivos para ajudarem então a fazer esta degradação da matéria orgânica. Aqui entram, por exemplo, as minhocas, os caracóis, os fungos, as bactérias, os bichos da planta. Isto aqui são tudo micro-organismos, seres vivos importantes para que a compostagem aconteça. E depois, nós precisamos de uma área, uma pequena área, porque nós precisamos ter ali algum espaço para nós colocarmos o nosso compostor, que muitas vezes, até para terem uma ideia, há pessoas que fazem a compostagem sem precisarem de um compostor, fazem a céu aberto, colocam o composto em camadas, num pequeno monte, que até antigamente os nossos avós, as pessoas mais antigas, acabavam por chamar a pilha de compostagem estrumeira, e acaba o processo por ocorrer muito bem. Portanto, até muitas vezes, se nós não tivermos uma estrutura que serva de compostor, podemos fazê-lo então dessa forma. E, portanto, lembrando que então nós precisamos ter um local para colocar o nosso compostor ou para fazer a nossa pilha de compostagem, precisamos ter os materiais que nós agrupamos em materiais verdes e materiais castanhos, e precisamos ter os nossos seres vivos que vão então ajudar a degradar esta matéria orgânica. E então, vamos começar então pelo compostor. O compostor, tal como eu disse, pode ter várias configurações. Temos aqui nesta imagem duas delas. Se calhar a imagem da esquerda é aquela que vocês mais estão habituados. Vocês forem a uma loja de jardinagem, acabam por encontrar este tipo de compostor. A maior parte das vezes é de plástico. Vocês forem a uma loja de jardinagem ou até em grandes centros de reciclagem que acabam por ter esta vertente da compostagem, podem encontrar um compostor desses, ou também, tal como eu disse, fazê-lo com, por exemplo, paletes de madeira, da forma que está ali na imagem, em que vocês conseguem facilmente ter isso em consideração. No entanto, se vocês quiserem comprar, ter sempre em atenção à forma, à cor, à dimensão
à durabilidade, que também é importante para não estarem sempre a renovar, e também ser uma estrutura que seja fácil de utilização. E, portanto, caso vocês não queiram estar a comprar, não queiram estar a gastar dinheiro e tenham jeito para a bricolagem, podem sempre optar pela imagem da direita e fazerem o vosso próprio compostor, desde que tenham em consideração que o equipamento que vocês fizerem para servir de compostor deve ter umas pequenas aberturas para facilitar a circulação de ar e que o fundo do compostor tem que estar em contacto com a terra, que é para permitir a passagem dos organismos que vão então fazer a decomposição deste nosso material orgânico. Chamando aqui a atenção, e aqui é um conselho de que se vocês não querem gastar dinheiro, esta opção aqui das paletes é muito interessante e acaba por ser uma estrutura, se vocês não quiserem fazer a vossa pilha no chão, conferir aqui uma estrutura muito interessante para vocês fazerem então a vossa compostagem. Esta imagem aqui mostra aquilo que eu estava a dizer, uma pilha de compostagem, como vocês estão a ver aqui. Não é necessária nenhuma estrutura e vocês podem fazê-lo então desta forma. Chamo também aqui a atenção que nós no lado temos o composto ainda sem entrar no processo da compostagem e ao lado direito já temos então o composto quase com o aspecto pronto a ser compostado. Lembrando que o tempo para que nós consigamos ter um composto de qualidade pronto a ser utilizado também depende muito de vários fatores, mas mais ou menos são uns 9 meses a um ano, depende também do tipo de materiais que vocês colocarem, mas mais ou menos em 9 meses vocês conseguem já ter algum composto pronto a ser utilizado. Depois, a questão muito importante também, dado que a compostagem, tal como eu disse, é um processo aeróbio, ou seja, necessita de oxigênio para ocorrer, é muito importante que vocês assegurem duas coisas. Uma delas é o arejamento, ou seja, a entrada de ar, e por isso é que as paletes são tão interessantes, porque a entrada de ar acaba por ocorrer muito naturalmente. E depois, vocês têm que assegurar também o revolvimento. E para isso, tal como está na imagem, vocês têm ali uma pá, ou um pau, ou alguma coisa do género, vocês frequentemente devem revolver o composto, trazer as camadas mais de baixo para mais de cima, para promover também ali uma oxigenação do composto e para garantir assim também que o composto se faça com maior rapidez. E, portanto, vocês devem garantir, então, o arejamento e o revolver, então, o vosso composto com alguma frequência. E, então, surge também outra questão que vocês me fazem muito, que é: que materiais posso eu compostar, Rosa? Que materiais eu posso colocar na minha pilha de compostagem? Então, tal como eu disse, nós podemos agrupar em dois grupos: os materiais verdes e os materiais castanhos. Qual será, então, a diferença entre os materiais verdes e os materiais castanhos? Que tipo de resíduos podem ser agrupados nos materiais verdes e nos materiais castanhos? Falando dos materiais verdes, então, os materiais verdes, eu até coloquei aqui este slide a verde, como fundo a verde, para fixarmos então bem isto, porque isto é, no fundo, um dos princípios para nós fazermos uma boa compostagem, é nós sabermos agrupar os tipos de materiais que nós queremos compostar e, portanto, nós temos os materiais verdes, que normalmente são o quê? Geralmente são úmidos e são ricos num macronutriente muito importante para as nossas culturas, que é o azoto. O azoto é fundamental para o crescimento vegetativo da cultura. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento do caule, das folhas. No fundo, é as primeiras fases de desenvolvimento da cultura
que o azoto é mais importante. E nós conseguimos, então, fornecer azoto às nossas culturas através destes materiais verdes. Que tipo de materiais podem ser englobados neste grupo dos materiais verdes? Nós temos as folhas, os restos de vegetais crus e de frutas, aqui as cascas de hortícolas, vocês fazerem uma sopa, as cascas de fruta podem entrar aqui. Depois, as hortaliças, as flores, imaginem que vão fazer uma limpeza ao vosso jardim, ou até quando, por exemplo, há uma chuva intensa em que as pétalas das flores acabam por cair muito mais frequentemente, usarem as pétalas para então colocarem no vosso composto. Depois, outra questão muito importante para quem tem um jardim e quem tem relva, usar os restos de relva cortada, as borras de café, os sacos de chá, que nós, por exemplo, fazemos um chá, tem aquele saquinho da infusão, utilizar isso para a nossa compostagem. Restos de plantas também podem utilizar, desde que os restos de plantas não tenham vestígios de doenças ou de pragas. Porquê? Porque muitas vezes, e certamente quem está aí desse lado e tem uma horta concorda comigo, para quem tem uma horta exige de nós muita manutenção. Nós temos que andar frequentemente a ver como é que estão as nossas culturas. E nas nossas visitas nós acabamos por ver, por exemplo, uma praga que atacou os ácaros, ou agora, nesta altura, a lagarta da couve. Ainda tem ali algo, ou que tem míldio ou olívio, fruto destas oscilações de temperatura, calor, umidade, acabamos por ter ali uma série de hortícolas doentes. Muita atenção que nós não devemos colocar estas culturas que têm ainda restos de problemas, doenças e pragas no nosso composto. Porquê? Porque pode acabar também por danificar a qualidade do composto final e, portanto, estas culturas que estejam doentes ou podres ou esse tipo de fases, de problemas que nós temos, tentar evitar de colocar no nosso compostor. Depois, outra coisa muito importante é as cascas de ovo, que devem, se possível, nós devemos fragmentar um pouco e colocá-las no nosso compostor. Porquê? Porque vão dar cálcio às nossas culturas, que também é um nutriente muito importante. Depois, agora que já sabemos os materiais verdes, é importante nós sabermos os materiais castanhos. E dentro dos materiais castanhos, e comparando com os materiais verdes, nós devemos ter em consideração que, enquanto que os materiais verdes são úmidos e ricos em azoto, aqui os materiais castanhos são normalmente mais secos e ricos em carbono. Que tipo de materiais é que nós podemos englobar nos materiais castanhos que nós podemos colocar na nossa pilha de compostagem? Escolhi aqui uma imagem que é muito ilustrativa até das tarefas agrícolas que estão atualmente mais na época de serem feitas, as podas, e, portanto, aqui os ramos, os restos de podas, de árvores, de arbustos, podem ser utilizados então para fazer a compostagem. Lembrando que até em questão de, por exemplo, nós vamos aqui a pouco falar o passo a passo para fazer a compostagem, este tipo de materiais devem ser colocados no fundo. Porquê? Porque têm mais estrutura e acabam por conferir no fundo, como são assim mais espaçados e há ali espaços de ar entre a disposição dos ramos, acabam por também permitir um arejamento superior. Portanto, restos de podas, restos de frutos secos, papel e cartão, desde que não sejam papel e cartão com muitas letras e muita tinta, desde que sejam assim coisas mais simples. Pequenos ramos, palha, erva seca, folhas secas, serrim, podem ser utilizados na compostagem e estão dentro dos materiais castanhos. Depois, coisas que não devem colocar: restos de comida cozinhados, entre eles carne, ossos ou peixe.
plantas doentes ou que tenham sementes, carvão, pontas de cigarro, cortiça, produtos lácteos, produtos gordos, entre restos de queijo, manteiga ou molhos, restos de plantas tratados com produtos químicos e excrementos de animais domésticos, vocês devem evitar colocar. E agora, algo que vocês me perguntam muito, que é o passo a passo. Que etapas é que eu devo seguir para fazer a minha compostagem e o meu composto de qualidade? Então, em primeiro lugar, eu devo escolher o local. E que local, que características deve ter o meu local para que eu consiga ter um composto de qualidade e escolha esse local para eu instalar o meu compostor. Então, em primeiro lugar, vocês devem escolher um local de fácil acesso, que esteja, por exemplo, junto a um ponto de água. Porquê? Porque certamente ao longo de todo o processo da compostagem vocês vão ter que regar em algum momento, porque o composto pode estar seco ou por outras razões que vou falar a seguir, e portanto é importante que esteja próxima de um ponto de água, até para vos facilitar as deslocações. Depois deve estar preferencialmente à sombra no verão e no sol no inverno. Por exemplo, um bom local é debaixo de uma árvore de folha caduca e que também esteja protegido do vento. Depois, não tendo estas condições, tentar, no fundo, que seja o melhor espaço possível e que consiga, então, garantir que o composto tenha, então, qualidade e que não é afetado, por exemplo, por fatores climatéricos. Porque esta questão de o compostor estar exposto diretamente a fatores climáticos, como, por exemplo, o sol ou o vento, pode provocar que o composto seque mais rapidamente e também não estar exposto à água da chuva para garantir que, por exemplo, a pilha do composto não fique sujeita à lixiviação dos nutrientes. E também, esta questão aqui é muito importante, um local de fácil acesso, porque a ideia é nós irmos lá frequentemente, adicionar mais camadas de resíduos e se estiver muito longe de nós, a probabilidade de nós nos esquecermos que temos um compostor é grande. E agora que nós já escolhemos um local para instalar o nosso compostor, vamos começar pelo fundo. E o que é que nós devemos colocar logo no fundo do compostor? Vamos pensar aqui que nós já escolhemos o local, nós já temos um compostor ou vamos fazer uma pilha. O que é que nós vamos colocar por baixo? Aqui nesta imagem vocês veem uma senhora a colocar ramos de arbustos, aqui material castanho com alguma espessura. E, portanto, a primeira coisa que vocês devem ter em consideração é que devem encher o compostor com material estruturante. E aqui entram os ramos, os paus, os caules das folhas, que têm mais estrutura, na maior parte das vezes, ou são lenhosos ou são herbáceos, mas que têm estrutura. Para quê? Para facilitar a entrada de organismos, como por exemplo os caracóis, as minhocas, os bichos da conta, e também permitir a drenagem das águas e a circulação de oxigênio. E, portanto, a primeira camada a contar do fundo deve ser composta por este tipo de materiais. Mais uma vez, um bom exemplo de material que pode ser utilizado aqui como fundo do vosso compostor é então os restos de poda das árvores. Porquê? Porque vão também aqui garantir estas questões, a circulação do oxigênio, o arejamento, que são muito importantes para um composto de boa qualidade. E depois, já fizemos a nossa camada do fundo, com materiais estruturantes, com os restos de poda, com os arbustos. E agora, que tipo de materiais vamos colocar a seguir? Então, nós já vimos que temos dois tipos de materiais, os materiais verdes e os materiais castanhos. Os materiais verdes são aqueles que são ricos em azoto e os materiais castanhos são aqueles que são ricos em carbono. E, portanto,
é importante que vocês, ao adicionarem os materiais castanhos e os materiais verdes, façam uma proporção mais ou menos de 50-50 entre cada um deles, ou seja, não colocar a mais, nem colocar material castanho a mais, nem colocar material verde a mais, ou seja, haver aqui um equilíbrio. Ou seja, como é que vocês conseguem fazer isso? Em termos visuais, acaba por ser bastante fácil, vocês olharem a ver qual é que tem mais um que outro, e depois, no momento da adição, tentarem perceber que, se colocaram uma camada de castanhos, a seguir deve ser uma camada de verdes. E então, esta questão da alternância de camadas é, então, bastante importante para haver este equilíbrio entre os diferentes tipos de materiais. E o que é que se faz muitas vezes? Entre a adição de uma camada de verdes e uma camada de castanhos, adiciona-se um pouco de terra. Para quê? Para que haja uma promoção do aparecimento de bactérias e, dessa forma, o processo de decomposição do nosso material orgânico, seja mais rápido. Outra coisa muito importante é que vocês, ao adicionarem este tipo de materiais ao vosso composto, devem ser materiais com o menor tamanho possível. E agora vocês se perguntam, mas então eu agora só posso adicionar materiais pequenos? É óbvio que vocês vão ter materiais grandes, e podem adicioná-los também os grandes, mas se quiserem ter o composto pronto a ser utilizado o mais rapidamente possível, devem então cortá-los em pequenas porções. Para quê? Para também acelerar então o processo de compostagem. Agora, esta questão vocês veem aqui a questão da adição dos materiais verdes e dos materiais castanhos. Lembrando que os materiais verdes são ricos em azoto e os materiais castanhos são ricos em carbono, são normalmente materiais lenhosos. E muitas vezes o que nós fazemos é associar então os materiais verdes, os materiais de carbono, de castanho, os materiais ricos em carbono são materiais mais secos e os materiais ricos em azoto são materiais mais úmidos. É muito importante, então, esta proporção de 50-50 pelas questões que nós já vamos falar a seguir, mas para vocês terem, então, esta ideia, tentar sempre equilibrar. Depois de adicionarmos as camadas, é importante, ponto 4, nós revolvermos a pilha com frequência. E para isso, nós devemos ter ao lado do nosso compostor uma zona de apoio. Para que é esta zona de apoio? Para nós termos alguns recipientes importantes. Uma pá, um regador, mas ainda na questão de revolver a pilha com frequência. Uma pá. A pá estar ali ao lado do compostor, nós irmos mexendo com regularidade para promover também o arejamento do composto. E depois, outra questão muito importante é nós regarmos camada a camada. Porquê? Porque a umidade é um dos fatores mais importantes. É muito importante nós mantermos uma boa umidade dentro do compostor. E porquê? Porque para uma boa compostagem, a bibliografia recomenda que seja mais ou menos parâmetros entre 50% a 60% de umidade. Porquê? Porque valores com umidades muito baixas ou mais baixas, e aqui entram, por exemplo, abaixo dos 35% de umidade, podem originar uma redução desta decomposição da matéria orgânica, assim como valores ainda mais abaixo destes, ou seja, abaixo dos 30%, a decomposição da matéria orgânica pode ser completamente interrompida. Portanto, a umidade é um parâmetro que vocês devem ter muito em atenção e, por isso, além da pá para ajudar a revolver, devem ter um pequeno regador para irem, então, adicionando umidade entre camadas para garantir, assim, que a compostagem ocorra. Mas atenção também com o excesso de umidade, porque depois também pode levar a outro tipo
de problemas. Por exemplo, umidade acima dos 65% acaba por também causar um retardamento do processo de decomposição. E, nesse caso, em casos de umidades muito excessivas, há a produção de maus odores e também, em alguns casos, há também a lixiviação dos nutrientes. E por isso, é importante, então, vocês terem atenção à questão do arejamento e, para isso, revolver a pilha com frequência e a questão da umidade. Tentar aqui regar camada a camada, mas também cuidado com a umidade, tentar aqui que seja QB. Muito importante, aqui, esta questão das camadas. Depois de nós revolvermos a pilha com frequência, regarmos camada a camada, como é óbvio, ao longo do tempo, nós vamos ter sempre produção de resíduos da nossa cozinha, por exemplo. E então nós podemos ir adicionando camadas ao nosso compostor. Esta adição de camadas deve ser feita sempre que nós tenhamos material que justifique. No caso de, por exemplo, nós termos um compostor, o nosso compostor nunca tem mais de 1 metro, 1,5 metros, e, portanto, nós vamos adicionando camadas até atingirmos esta altura do 1 metro, 1,5 metros no nosso compostor. Podemos ir fazendo este processo à medida que nós vamos tendo resíduos para isto acontecer, porque, como é óbvio, nós não temos sempre resíduos disponíveis, ainda para mais se nós tivermos uma família pequena, a produção de resíduos também é menor. E, portanto, podemos ir acumulando os resíduos e ir adicionando ao nosso composto assim que tenhamos disponibilidade. Outra questão muito importante é que a última camada do nosso compostor, a camada mais acima, se nós já vimos que a primeira deve ser então paus ou materiais lenhosos com alguma estrutura e espessura para promover o arejamento, mas a camada de cima, ela deve ser a mais superior possível, deve ser ter aqui uma camada de material castanho. A última deve ser então o material castanho. Para quê? Para ajudar a diminuir o odor forte característico que muitas vezes no processo de compostagem, embora que quando o processo de compostagem está terminado não há cheiro, mas durante o processo de compostagem há cheiro, até porque estão ali resíduos com muitos meses e, portanto, a última camada deve ser sempre de materiais castanhos para ajudar então a diminuir este odor e afastar possíveis pragas de insetos. Por exemplo, uma famosa mosquinha da fruta acaba por atacar várias vezes os nossos compostores e, portanto, até pelo tipo de resíduos que nós produzimos, a última camada nós devemos sempre garantir que seja material castanho. Ainda vocês já viram exemplos de material castanho que podemos utilizar, mas, por exemplo, os restos de poda são um bom exemplo, mas podemos outros, por exemplo, o papel, o cartão, desde que não tenham tintas, a palha, são tudo tipos de materiais castanhos. E depois, a última fase, a mais esperada, que é a recolha do composto que é produzido. Quando chegar o momento em que vocês observarem uma camada de adubo no fundo do compostor, porque muitas vezes os compostores que existem têm uma portinha em baixo, que é para facilitar a abertura e vermos o estado de maturação do composto. Nesse caso, se vocês tiverem uma portinha daqueles que abrem e fecham em baixo e vocês virem que existe uma camada de adubo no fundo do compostor, pode ser um indicador de que o composto está pronto a ser utilizado. Ou seja, quando o aspecto, em vez de ser aquela mixórdia, desculpem a palavra, mas aquela mistura toda de material orgânico, em vez de ser essa mistura, já ser aquele aspecto de terra mesmo, aquilo fininho, sem qualquer tipo de heterogeneidade de partículas, então pode ser um bom indicador de que o composto está pronto a ser utilizado. É muito importante também ter em conta de que, e isto quero deixar aqui bem claro, o composto que é produzido tem uma cor castanha escura, tem um cheiro que, na maior parte das vezes, não tem cheiro, mas
se tiver um cheiro muito menos intenso do que aquele que era o inicial, e também é um bom indicador de que o composto está pronto a ser utilizado se nós não encontrarmos minhocas no nosso compostor. Pode ser então um sinal de que o nosso composto está totalmente produzido e pode ser utilizado nas nossas culturas. Mais uma vez, ficar atento a fatores como o arejamento e a umidade, porque são fatores que, quando podem ser indicadores de que algo não está a correr bem. Uma questão importante ainda no fator do arejamento, tal como eu disse, os organismos que ajudam então a degradar esta matéria orgânica resultante dos nossos resíduos são muito importantes, e para que eles existam e para que eles degradem a matéria orgânica, nós precisamos de oxigênio. E o oxigênio vem então do arejamento. Depois, a questão no processo de degradação da matéria orgânica. Ao longo do processo de degradação da matéria orgânica, que é um processo com a presença de oxigênio, sempre muito importante terem em consideração que a pilha deve ser revirada com diferentes frequências. No caso do verão, e por causa das temperaturas elevadas, revirar semanalmente. No caso do inverno, em que já são outro tipo de condições climáticas, revirar, fazer ali a mistura com um pau, por exemplo, uma pá, quinzenalmente, de 15 em 15 dias. Para quê? Para que é também este reviramento do composto? Para também evitar a compactação dos materiais, evitar que eles formem, então fiquem ali todos muito colados, tentar que seja o mais solto possível. Tal como eu disse, a umidade também é muito importante e o ideal é que o teor de umidade seja entre 50% e 60%, e um bom indicador de que a umidade está ok no vosso composto é que vocês, ao espremerem o composto, se assemelhe a, por exemplo, uma esponja acabada de espremer. Ou seja, este é o teor de umidade ideal. Se vocês, ao fazerem este teste da esponja, virem que a vossa pilha está demasiado úmida, que pode acontecer porque vocês adicionaram bastante água ao longo do processo e durante a adição das camadas, vocês devem adicionar, no caso de estar muito úmida, materiais castanhos. Nós já vimos quais eram os materiais castanhos, e voltar a remexer para, por um lado, promover a absorção da umidade e também para facilitar a drenagem do excesso de umidade que está ali. No caso contrário, em que a nossa pilha está demasiado seca, é necessário nós regarmos e voltarmos então a misturar novamente os materiais. Depois, há outras questões importantes a ter em conta. A temperatura, o pH, que são também muito importantes. No caso da temperatura, a temperatura é um dos fatores mais importantes e os valores da temperatura devem alcançar mais ou menos os 40 a 50 graus. Quanto maior for esta temperatura, também mais rapidamente é decomposto o nosso composto, os nossos materiais, que quando está totalmente decomposto, então a temperatura começará a descer. O pH também é muito importante e vocês podem comprar instrumentos para medir o pH do vosso composto, sabendo aqui, deixo aqui também uma ressalva, e também para não ser demasiado extensa, porque já estou aqui a falar há 1 hora, mas é muito importante que, se vocês verificarem que o vosso composto tem valores de pH muito baixos, isto pode indicar que existe falta de maturação devido à curta duração do processo, ou seja, que ainda existem muitos meses pela frente para fazer o composto, ou também à ocorrência de processos anaeróbicos, ou seja,
falta de oxigênio no interior da pilha e que pode então afetar a qualidade do nosso composto. E agora, reuni aqui algumas das coisas que vocês podem encontrar ao longo do tempo, ao longo das vezes que forem visitar o vosso composto. Se vocês forem visitar o vosso composto e aparecerem minhocas, bichos da planta, caracóis, isto é bom sinal ou é mau sinal? Bem, vocês irem visitar o vosso compostor e encontrarem este tipo de micro-organismos é bom sinal, porque é sinal que o vosso composto está ali a ter vida, é biodiversidade, e estes animais são importantes porque ajudam a transformar a nossa matéria orgânica muito mais rapidamente em resíduos. Em adultos, desculpem. Depois, se vocês aparecerem no vosso compostor roedores e moscas, isto é muito importante. Se isto acontecer, vocês devem se certificar que não foram adicionadas nem carne, nem peixe na vossa pilha e cobrir com folhas secas ou serradura ou palha, ou seja, materiais aqui castanhos, para evitar então afastar este tipo de pragas, digamos assim. Muito importante é nunca deixarem os resíduos alimentares à vista, porque no fundo é um foco de atração deste tipo de animais. Depois, se vocês verificarem, forem ao vosso compostor e vos cheirar assim bastante mal, cheirar-vos a amónia ou a ovo podre, é um bom indicativo que vocês devem juntar folhas secas, arejar, misturar palha, aqui fazer um reviramento do vosso material, misturar palha, serradura ou pedaços de papel, ou seja, materiais castanhos, para equilibrar e deixar então de materiais mais secos, para deixar então este cheiro desagradável. Se vocês forem ver o vosso composto e o vosso composto já te retirarem um pouco para ver e tiver cheiro de terra, é um bom sinal de que pode estar ok para as vossas culturas. Aconselho sempre a que deixem, depois desta fase, deixem repousar durante umas semanas e depois podem então fertilizar as vossas culturas. Estamos quase a terminar, só mais aqui duas situações. Se imaginem então que vocês vão à vossa pilha e veem que o vosso compostor não tem, então parece que não está quente, a pilha não está a aquecer, está ali o composto muito frio. Isto quer dizer que pode acontecer que o processo da compostagem não está a acontecer. E é necessário, então, que ocorra aqui uma diversidade suficiente na pilha, ou seja, por um lado pode não ter material suficiente para iniciar o processo da compostagem, portanto, vocês devem misturar ali mais material para começar então a incentivar o processo da compostagem. Se saírem vapores deste processo da compostagem, é natural, não se assustem, porque no fundo é o processo do calor a sair da pilha da compostagem. Por último, se vocês tiverem o caso de terem muitas aparas de relva no vosso compostor, imaginem que foram limpar o vosso jardim e que daí resultou muitas aparas de relva. O que é que vocês devem ter em atenção? Se vocês tiverem muitas aparas de relva dentro do vosso compostor, vocês devem misturar bem com outro tipo de materiais. Quais são o outro tipo de materiais? Materiais castanhos, para evitar o excesso de umidade e também a compactação. Lembrar que esta proporção de 50% de materiais verdes e 50% de materiais castanhos. Uma alternativa, se vocês tiverem muita relva e não souberem onde a meter, e acharem que o compostor é a melhor opção, eu aconselho sempre a que deixem parte da relva cortada, mesmo por cima da relva. Porquê? Porque ela vai acabar por se degradar naturalmente e vai desaparecendo pelo processo de degradação e vai alimentar a relva, ou seja, a relva vai
alimentar a própria relva porque vai se transformar num adubo. Muito importante também que a adição de plantas doentes ao processo de compostagem, plantas que tenham vestígios de pragas, doenças, é desaconselhada. Porquê? Porque estas questões da higiene, a questão da higiene do produto final pode ser afetada. Se forem também adicionadas sementes ao processo da compostagem, podem acabar por não serem eliminadas devido à temperatura insuficiente e que vai levar também, se vocês colocarem sementes no vosso compostor, a que elas germinem acabem por germinar no terreno após a aplicação do corretivo orgânico. Muito importante aqui falar de que o corretivo orgânico é então escuro, é solto e tem um cheiro semelhante à terra e por isso este é o aspecto final e caso o vosso corretivo não tenha estas características, pode ser sinal que ou alguma coisa está errada ou então que ainda não está pronto a ser utilizado. Os benefícios então da compostagem são muitos. Permite melhorar a qualidade dos alimentos, porque nós estamos a nutri-los de forma nutricional, natural. Permite melhorar a saúde das plantas, permite melhorar a estrutura do solo, permite assim adicionar matéria orgânica ao solo de forma natural, permite que haja vida microbiana no solo, biodiversidade no solo, micro-organismos, vida a acontecer. E vamos ter assim um fertilizante de elevada qualidade para as nossas culturas, para utilizar na jardinagem, na horticultura, na agricultura, para nós utilizarmos como mulching na entrelinha, nas áreas plantadas, ajudar também a controlar os infestantes, como adubação de fundo antes da plantação, para misturar com a terra, por exemplo, em vasos. Lembrando que, no caso de quererem misturar composto nos vossos vasos, tentar usar aqui a proporção de 1:3, ou seja, uma parte de composto para 3 de terra, vai acabar por nutrir as vossas plantas em vaso e, portanto, a compostagem é um processo muito interessante e com muitos benefícios. Espero que tenham gostado desta apresentação. Tentei ser aqui o máximo completa nesta minha abordagem da compostagem e qualquer dúvida, então, podem fazer a questão, se eu souber responder. Se não souber responder de imediato, podem sempre me enviar um e-mail, estarei à disposição. Ok, Rosa, foi muito bom. No meu caso posso dizer que de facto fiquei elucidado com algumas questões e algumas dúvidas que eu tinha. Contudo, vamos aqui só iniciar com algumas questões que foram colocadas. Deixa-me só colocar aqui, a primeira é da Sónia, ela pergunta se podem ser colocadas cascas de laranja ou de limão no compostor. Assim, os cítricos eu acabo por não aconselhar muito. De todos os resíduos da horta, de hortícolas e frutícolas, tentar evitar um pouco os citrinos, porque podem danificar aqui a qualidade do composto, acidificá-lo um pouco e, portanto, se possível, não colocar os citrinos. Ok, ótimo. Outra questão vem da Paula Marçal e pergunta se houver pragas no jardim, podemos colocar no compostor o material de limpeza desse mesmo jardim? Eu, na minha opinião, eu aconselho sempre a retirar esse tipo de material, porque podem estar ali vestígios ainda da praga e acabar por contaminar todo o composto e a qualidade final do mesmo. E, portanto, se possível, restos da limpeza das pragas num local à parte e não no nosso compostor. Ok, ótimo. Alexandre Leitão, deixamos aqui outra questão, que é: o mosto resultante do pisar da uva é bom para espalhar no terreno ou no compostor? Ou não? Isso era uma prática já antiga, já há antigos que fazem isso e, portanto, eu acho que é interessante, desde que a fermentação ali da uva seja bem feita, porque depois também pode acabar por interferir na biologia do solo e, portanto, tentar que o processo finalize e só depois aplicar no solo. Acho que sim. Ok, ótimo. Mais outra questão, penso que ainda há tempo, do José Almeida, pergunta: quanto tempo demora a ficar o composto orgânico colocando os materiais corretos e nas camadas corretas alternadamente, castanhos e verdes? Eu penso que já tinha sim, ok.
Entre 9 meses a um ano, mas se tudo correr bem, 9 meses é o suficiente para termos o composto pronto a aplicar. Ok. Pronto, penso que o José Almeida coloca aqui outra questão. Quanto tempo demora até o composto ficar em condições para ser aplicado nas árvores? Bom, isto penso que vai ao encontro da resposta Sim, que é o foi mesmo dada. tempo. Okay. Sim. Independentemente da finalidade, o composto demora mais ou menos de 9 meses a um ano. Ok. E o Alexandre Leitão também coloca aqui a questão de colocar o composto ao sol ou à sombra influencia o aceleramento do processo de decomposição? Sim. Por isso é que deve ser, o composto não deve estar num local abrigado e deve estar o mais protegido dos fatores externos. Se for demasiado ao sol, ele vai aquecer muito mais e até pode acabar por interferir na qualidade do composto. Portanto, tentar, até porque imaginemos agora que quando nós queremos guardar alguma coisa, nós queremos guardá-la num local fresco e seco. E aqui o composto também tem que estar o máximo protegido, porque lembrem-se que há sempre aberturas, podem entrar micro-organismos e até a própria questão da temperatura pode então afetar aqui a qualidade do composto, vai aquecê-lo muito mais e a própria degradação da matéria orgânica vai acabar por ser afetada. Ok, não temos aqui mais questões, no Facebook também já foi respondida uma. Penso que não está aqui mais nenhuma questão no bate-papo ou no chat. Sendo que mais ninguém tem questões, nós terminávamos por aqui esta sessão. Foi ótimo, no nosso ponto de vista. Agradecer pela Câmara de Águeda e pelo Águeda Smart City Lab também a presença de todos. Esperamos encontrar-vos numa próxima oportunidade e que acompanhem a nossa página, que nós vamos fazer isto mais vezes, nesta área e noutras. E agradecer, obviamente, um agradecimento especial à Rosa Moreira, a nossa oradora, que foi explícita naquilo que transmitiu aqui e que, obviamente, todos nós aprendemos, e eu falo por mim, que lá está, tirei muitas dúvidas e obviamente, vou atuar de forma a melhorar aquilo que nós fazemos em casa. Não é? Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite e um bom jantar. Está bem? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado nós.